Runcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Runcast, o podcast feito para quem pratica atividade física e principalmente ama a corrida. Eu sou o Renato, do time Renato Padovan, e hoje eu vou te convencer a comprar a minha pulseira do equilíbrio. Mas antes, eu preciso falar aqui algumas coisas. Duas principalmente sobre os feitos deste fim de semana passado. A distância da maratona foi feita em menos de 2 horas e a quebra do recorde feminino da Brigid Kosgei do Quênia na maratona e o recorde mundial de Ironman. Muito legal que isso tenha acontecido em um fim de semana e muitos olhos se viraram para o nosso esporte. Parabéns a todos esses atletas que conseguiram. Mas outra coisa que eu acho que é bem menos importante, mas acabou crescendo até mais que os feitos, é a importância que estão dando para os tênis dos atletas. Foi falado no episódio passado inteiro e eu também espero que você tenha assistido o vídeo que eu deixei na descrição. Na verdade, os tênis realmente foram culpados por esse desempenho fora do normal e, na verdade, será que esse desempenho é fora do normal? Eu dei a minha opinião, eu acredito que ela não mudou muito, né? A gente precisa de mais evidência científica para mostrar que o tênis realmente faz a diferença na performance dos atletas. Sem testes é tudo falação, é tudo blá blá blá. E quando a gente fala de esporte, por exemplo, o futebol aqui no Brasil, ele é maior, ele é muito grande. A gente fala do ciência do esporte, treinador, fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Todos eles são cientistas trabalhando para o atleta estar bem em seu ápice durante a partida. Mas sempre tem o torcedor que ele acha que se ele se vestir do mesmo jeito, se ele usar a mesma cueca no dia do jogo, se ele deixar o santinho em cima da TV, o time vai ganhar. Não é por causa do ápice da performance, é por causa da cueca dele. Cada um tem uma mandinga, né? Então essa é a diferença da ciência e do achismo. Quando eu ouço que só porque o Kipchoge e a queniana Kosgei tem uma performance espetacular, só pode ser o tênis, porque afinal, né, os dois estavam usando o mesmo tipo de tênis, com a placa de carbono na entressola. Muitas pessoas estão batendo seus recordes pessoais que é por causa do tênis. Pessoas comparando o tempo de atletas em aplicativos Strava e o Training Peaks, e só pode ser o tênis. Será que é? Bom, vamos lá. Esquece um pouquinho a Nike. Vamos falar de TechPix. Não, quase, né? Mas olha aqui esse exemplo. Eu tenho uma fábrica de pulseira e, de acordo com a minha pesquisa, aqui pesquisa entre aspas, eu estou vendendo minha pulseira e eu coloco na caixa, eu vou fazer propaganda dizendo que essa pulseira aumenta o meu equilíbrio e te deixa mais rápido na corrida. Cientificamente, não é comprovado. Então como que eu vou fazer para vender mais? Eu vou ver quem que é bem rápido na corrida. Eu vou pegar o cara mais rápido, ou melhor, uns 3 caras mais rápidos. Eu vou colocar em um teste para correr a maratona abaixo de 2 horas. Depois eu vou fazer vários exames, testes, melhoras no treino, outras tecnologias que talvez a gente fale mais para frente. E vou fazer a divulgação. A divulgação é grande, chama bastante atenção. Eu acabei não atingindo o meu objetivo, mas eu vendi bastante pulseira. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo, eu vou pegar mais 100 atletas bem colocados em cada grande maratona e eu vou colocar para correr com a minha pulseira. Pronto. O que os 100 melhores atletas têm em comum? É a minha pulseira. Só pode ser a pulseira que te deixa mais rápido. Não é o fato de serem os 100 melhores, é a pulseira. Só pode ser a pulseira. Então, normalmente é isso que a empresa de tênis faz com seus produtos. Ela coloca um produto que ela mesma diz que serve para aumentar a performance, mas quando a gente testa, acaba não mostrando muita eficiência. Acaba sendo sempre mesmo o nome, a propaganda da melhor performance. Sempre foi assim com o tênis, meia de compressão, pulseira de equilíbrio. Na verdade, essa pulseira realmente existe. E até com aqueles adesivos, né? Você lembra um adesivo que a gente colocava no nariz para respirar melhor? Muita gente usava e tem gente que usa ainda falando que consegue correr melhor porque respira melhor. A única coisa que a gente precisa entender é que para realmente colocar qualquer um destes produtos como doping tecnológico, ou seja, um acessório que te dê vantagem desleal sobre o atleta, é que esse doping ele seja provado, né? Então a gente precisa de teste.
O único teste que eu achei desse tênis do Vaporfly foi uma pesquisa. Essa pesquisa foi patrocinada pela Nike. Na verdade, eu não achei o teste. Eu vi muitos links para a pesquisa, até em vídeo do YouTube, matéria de revista. Mas sempre que a gente clica nesse link, ele está quebrado, ele não mostra a pesquisa. Meio suspeito, talvez, não sei. As pesquisas patrocinadas nem sempre são vistas com bons olhos, né? Afinal, a empresa está pagando ou fornecendo material para a pessoa fazer o teste. Então a gente não sabe, a gente não consegue levar em consideração, até porque essa pesquisa, pelo que eu consegui ver em uma matéria de revista, foi feita com 16 atletas. Não é uma amostragem tão grande, então a gente precisava de fazer mais testes. Infelizmente é isso que eu tenho para dizer sobre o tênis. A Nike é gigante, ela pode fazer isso de colocar todos os melhores atletas para correr com seus tênis revolucionários, mais ou menos, e pode pegar sempre os melhores e patrocinar para vender muito. E ela vende. Antes do Breaking Two, antes do Kipchoge quebrar esse recorde da distância, tinha muita marca vendendo. Aqui no Brasil e lá fora, principalmente no triatlon, a Nike não era tão grande nas corridas. Apesar de ser uma marca que prezava pela performance, hoje ela é preferida dos corredores amadores e profissionais que buscam performance. E esse ano ela ficou muito maior, principalmente fazendo essa promoção do tênis e da tecnologia. Acabou sendo a mais usada em quase todas as provas, incluindo provas de triatlon. Ela cresceu muito e a Nike realmente é famosa por usar muito bem o seu marketing. Agora a gente precisa entender se isso foi uma jogada de marketing ou se realmente esse tênis melhora a performance. Eu gosto de acreditar que foi uma jogada de marketing muito bem feita, afinal sempre foi jogada de tênis, de marca de tênis, inventar tecnologia revolucionária, mas sem comprovação. Lembra do Air Max? Tinha um conforto do ar, placa de absorção da Mizuno, gel da ASICS. Novamente apareceu essas placas e sempre vai rodando as tecnologias, sempre falando de melhora de performance. A Nike não é a primeira, mas talvez ela tenha conseguido uma coisa que não tenha sido alcançada com a tecnologia que a gente tinha antes nos tênis. Antes, a maioria dos tênis eram para melhorar o amortecimento da corrida, prevenir lesão e infelizmente a gente só ouve que o tênis melhora a performance realmente. Então a gente tem que pensar aqui, você usaria um tênis que te dá vantagem sobre outro atleta? Será que é legal fazer isso? O marketing ele foi muito bem usado aqui e eu quero acreditar, enquanto não houver evidências científicas e não achismo, tá certo? Enquanto não tiver evidência científica, eu não mudo opinião. A Federação Internacional tem que investigar isso mais a fundo. Eu fiz algumas pesquisas, acabei vendo que a Nike realmente patenteou esse sistema de placa de carbono e com o sistema, aqui que eu vou falar exatamente como está escrito lá em inglês, é um sistema de placa de carbono que melhora o rendimento da corrida, melhora a eficiência da corrida por servir como uma mola e diminuir tanto o gasto energético quanto melhora da biomecânica da corrida. Então ela fez alguns patentes desse tipo de produto falando exatamente assim, é uma mola para melhorar o rendimento. Infelizmente a gente não pode aceitar um tênis que faça isso em corrida. É um avanço interessante, pode mudar muita coisa no esporte, ele não pode ser aceito. Lembra do episódio que a gente falou sobre o gasto energético? Se esse tênis realmente consegue diminuir o gasto energético e melhorar a performance, já pode tirar ele da próxima corrida. Um atleta que gasta menos energia, ele consegue correr mais rápido usando a mesma quantidade de energia. Essa mesma quantidade de energia que ele usava para correr um pouco mais devagar a mesma distância, ele consegue fazer a mesma distância mais rápida. E como é que a gente faz para testar isso? A gente precisa pegar muitos atletas, tá bom? Bastante atleta. A gente vai colocar ele para correr uma maratona, vai testar a performance, todos com o mesmo tênis, depois todos com tênis da Nike. E a gente pode fazer também testes falando que o tênis tem a tecnologia, mas acabar não colocando um tênis com a tecnologia para ver se o efeito é o mesmo.
Enfim, a gente tem vários jeitos de verificar esse tipo de alteração na performance. Afinal, né, quando a gente fala de profissional, eles normalmente usam o que a empresa patrocinadora paga para eles usarem. A gente pode fazer vários tipos de teste e verificar se realmente o tênis vai melhorar a performance. A gente sabe que na natação teve um tipo de traje que foi proibido, aquelas roupas que aumentavam a performance de escama de tubarão, ela diminuía, falava que diminuía o atrito com a água. Hoje ela não pode ser mais usada em provas e a gente tem que pensar se esse super tênis da Nike aí ele vai ser banido das competições oficiais. Eu até arrisco a falar que essa ideia da Nike vem lá do Oscar Pistorius, a gente também conversou no episódio passado. É um atleta paralímpico, ele também era patrocinado pela Nike, usava uma tecnologia parecida com essa de carbono, e a diferença foi que ele chegou na semifinal olímpica, se eu não me engano foi na semifinal, porque se ele tivesse tempo para chegar numa final ou um tempo para realmente disputar o pódio, eu acredito que essa conversa provavelmente seria diferente. Essa tecnologia não chegaria onde chegou, ele não teria participado. Eu acredito que essa placa de carbono seria barrada antes. Além disso aqui, a gente está falando que pode ter ocorrido doping. A gente pode entender que tenham sido usadas substâncias proibidas, muitas outras coisas que às vezes a gente nem passa pela cabeça, porque o foco está no tênis. A gente precisa fazer uma comprovação para saber do que a gente está falando. Aliás, a gente teve bastante acusação de doping na maratona de Chicago entre amadores brasileiros, mas eu também espero que seja só um monte de conversa. Sei lá, talvez seja o tênis mesmo. Mas tudo isso a gente precisa de comprovação, não adianta só falar. Voltando aqui ao tênis, alguns amadores top, né? Aqueles amadores que correm muito, quase com tempo de profissional, alguns deles ganham tênis. E é lógico que eles vão usar o tênis que os profissionais usam. E aí os meros amadores mortais, igual nós, tartaruguinhas, eles ficam babando e fazendo fila para comprar um tênis de mais de R$2.000. Afinal, né, alguém tem que pagar por todo esse marketing. Minha opinião, eu até desconfio que Breaking Two não aconteceu na primeira tentativa para criar mais hype para a segunda tentativa que ocorreu nesse fim de semana. Essa segunda tentativa ela foi filmada, ela foi passada ao vivo, é uma coisa muito legal, cria mais suspense, cria mais ação para a marca. A gente conseguiu ver pessoas acordando de madrugada para ver uma corrida de 42 km. Foi muito divulgado em redes sociais. Um treino, né? Na verdade foi uma tentativa de recorde, mas que ela não vale oficialmente, mas é um feito muito legal e vai ficar para a história. Outra coisa legal, e não foi tão mencionado assim, é que foi usado um carro para diminuir o arrasto e melhorar o vácuo do corredor, né? Isso foi usado, pouco se fala, né? Um fato aqui que pode ter deixado a corrida mais eficaz, mas até aí, né? A gente não sabe até onde isso influenciou esse feito. No ciclismo a gente sabe que tem algumas provas que liberam usar o vácuo, a mesma coisa que o carro e os pacemakers fizeram com o Kipchoge, a dita formação Monza, né? Medindo a força, a gente sabe que medindo a força que os ciclistas fazem, o último, o cara lá que está protegido, ele quase não faz força para pedalar, para se movimentar. Ele é praticamente arrastado com o pelotão. E quando precisa aparecer o sprinter, o finalzinho lá, o cara sai atrás, ele está com energia lá em cima, ele economizou energia, ele vai lá e ele ganha a prova, né? No ciclismo é um jogo de equipe, existe há muito tempo e foi usado nessa quebra de 2 horas, né? Mas será que isso tem mais a ver do que o tênis? Isso de vácuo, ele é tão presente em provas de ciclismo e automobilismo que existem regras específicas e muitas provas de triatlos não permitem isso, sendo punível com desclassificação. Eu acredito que precisa de uma certa velocidade para ser usada essa técnica, eu não sei direito. Eu acredito que correndo a gente não consegue atingir essa velocidade, me corrijam se eu estiver errado. E uma outra coisa que vem do automobilismo aí é uma regra parecida com a que a gente tem no atletismo. O tênis que a gente precisa, que a gente pode usar nas provas e os recordes, ele precisa ser comercializado e ele tem que ser de acesso a todos os atletas, está escrito na regra. No automobilismo tem uma regra, quando você vai tentar fazer um carro de produção mais rápido, ele precisa ser vendido em lojas e estar disponível.
O que muitas vezes é que para deixar um carro muito rápido, com a possibilidade de quebrar os recordes, ele não fica viável para ser produzido em muitas unidades. Então criam-se versões comuns, edições limitadas. Essas edições limitadas ela têm um mínimo para ser feita, para ser considerado de produção, e elas são vendidas muito, muito caras. Eu acredito que isso vai acontecer com alguns tênis de corrida, na verdade já acontece, mas quando a gente vê que um tênis pode ser vendido por 4 ou 5 vezes mais que um tênis da concorrência, mesmo assim ela esgota, vai aparecer com certeza mais versões exclusivas, versões limitadas, versões autografadas. Então a gente pensa bem, né? Pensa bem se foi só o tênis, se foi o preparo do atleta, se foi o carro na frente, se foi o laser no chão, pacemaker, se foi o tempo, o percurso, ou se foi só marketing. Tudo pode ter sido orquestrado para fazer daquele jeito, naquele dia, para quebrar o recorde. Então, não diminuindo o feito, né? Longe disso, foi espetacular e é muito importante para a corrida de rua. Acredito, né, que é mais importante do que quando você passa uma corrida na TV. Muita gente ficou sabendo, saiu para correr, muita gente saiu para treinar naquele fim de semana. Depois de ficar sabendo, só de abrir o Instagram, a gente só via Kipchoge, recorde e muitas conversas também, a gente só via gente falando disso. Teve gente que voltou a treinar, teve gente que se inscreveu para mais maratona, teve gente que comprou o tênis também. Atualmente ele está esgotado em muitos lugares, né? Afinal, corredor é viciado em comprar tênis, eu mesmo tenho vários. A Nike, ela ganhou muito com isso, mas eu acho que a gente, né, nós corredores, também ganhamos muito com isso. Não acho que esse Break Choose e o desafio Ineos não trouxe nada para os corredores e treinadores, como eu vi outro dia em um blog de um treinador. Ele gosta de polemizar, né? Acho que vocês sabem o que é. Ele gosta de chamar atenção para opiniões meio contraditórias. E até que ele estava falando que o tênis não tinha nada a ver, e depois ele acabou falando que o tênis era o culpado pela quebra do recorde. Mas a gente tem que entender que imprensa e influenciador digital, assim como os atletas, né? Eles são pagos para falar bem ou mal do tênis, eles são pagos para falar do tênis. Mas treinador, profissional de saúde, ele tem que trabalhar com evidência científica. Não somente emitir opinião baseado no que ele acha, senão vira um terraplanista, né? Não desmentindo essa opinião chata, né? Mas falar que a Terra é plana, porque eu acho, porque eu vejo o horizonte reto, é mais ou menos a mesma coisa que falar que todos os corredores são mais rápidos quando eles usam a pulseira do equilíbrio. E se eu achar, se você está pensando que essa historinha aí da pulseira do equilíbrio é só historinha, se você acha que é difícil cair numa historinha dessa de pulseira do equilíbrio, terraplanismo, marketing, essa pulseira realmente existiu. Há um tempo atrás, aí não faz muito tempo, teve uma febre de vender essa pulseira, elas te davam equilíbrio, realmente existia um tipo de teste e elas eram vendidas em academias. Incrivelmente, essa pulseira era uma pulseira de silicone de plástico, chegava a custar R$500. Muita gente fazia o teste ficando com um pé só, segurando a pulseira, depois sem a pulseira e, funcionava, né? Então a pessoa vendia. Para você que usou a pulseira, sei lá, para você que pretende comprar um tênis, pensa bem, né? Presta atenção nisso daqui que eu vou falar para você procurar uma coisa no Google. Se você não lembra, Kipchoge sempre foi bom, né? Em 2015, ele ganhou a maratona de Berlim e ele bateu o seu recorde pessoal. Ele já usava o tênis da Nike e se você acha que foi o tênis que ajudou ele, pode colocar aí no Google, você vai achar a foto dele correndo com a palmilha do tênis saindo para fora do tênis. Dá até para ler escrito Berlim na palmilha. Então pensa bem, se é só o tênis que deixa o cara bom, a ponto de correr mais rápido, ou se ele é bom além do tênis e até com um tênis ruim, ele faria o melhor tempo dele. Você já imaginou correr 2 horas em ritmo forte sem palmilhas? Imagina o incômodo que deve ser? Aqui a gente já vê que esse cara não é uma parte normal, né? Ele é excepcional. O atleta ele já é fora da linha. Esse cara ele é muito fora da linha. Então a gente tem que pensar
entender se é um ajuste de tudo para ter essa quebra das 2 horas ou se foi só o tênis. Pensa aí, porque você tem que entender que nesse fim de semana também teve a quebra do recorde do Ironman. Nesse fim de semana foi feito por Jan Frodeno, é um alemão, e ele diminuiu quase 2 minutos do recorde de 2018. E ele não estava usando um Nike. Tinha bastante Nike na prova, mas o tênis que ele usou era um tênis da ASICS. Será então que o Kipchoge é um cara fabricado pela Nike? Tem tantas teorias da conspiração que você lê em comentário de YouTube, até desanima. Bom, fica aí o questionamento se você vai comprar a pulseira do equilíbrio, o tênis da performance, acreditar em terraplanista, cada um com a sua. O importante é treinar, porque pode até falar que todos eles têm em comum tênis, pulseira, mas na verdade o que eles têm em comum é um treinador, uma equipe e muito treino. Muito suor. Por enquanto eu acredito no trabalho, na dedicação desses atletas, enquanto não comprovarem o contrário. Parabéns a todos que arrasaram os recordes nesse fim de semana, todos treinaram e correram. E quem quiser, comenta aí no episódio no YouTube, deixa sua opinião que eu respondo, coloca sua dúvida. Se quiser treinar com o Tim Renato Padovan, eu vou deixar os contatos aqui nos comentários. Até a próxima.